Bom, então, bora dar continuidade e dar fechamento hoje, né, nos quesitos plásticos, para que vocês tenham base tanto para a prova quanto para a produção do projeto de vocês. A gente chegou a estudar desde o primeiro dia de aula os aspectos que a gente colocou como princípios ou qualidades plásticas que são colocados aqui na minha proposta como o que se apresenta numa obra visual e que é o nosso objetivo enquanto profissionais da área visual atingir. E a gente discursou em torno de várias ferramentas, né, ou princípios plásticos, para que a gente consiga chegar nesses princípios onde a união deles ou a interação de todas essas qualidades resultaria no que a gente está chamando aqui de unidade, ou que alguns livros chamam de harmonia, mas é bom entender que a harmonia aqui eu estou falando no sentido muito mais amplo da palavra, não é a harmonia da maneira como se fala leigamente, que vocês devem estar escutando por aí. Então, até a aula passada, nós percorremos todos esses recursos aqui, estudamos peso, proporção, essa listagem toda, e eu tinha falado para vocês de dois aqui que são um pouquinho mais complexos, que a gente ia passar a estudar a partir da aula de hoje. Hoje, por exemplo, fechamento. Então, vamos ver alguns exemplos aqui que façam com que vocês entendam um pouquinho melhor. Deixa eu ver aqui o que está na frente. Tirar um pouquinho de cá. Não sei como é que arrasta essa janelinha. Tá danada. Não, ela não arrasta. Deixar ela aqui mesmo. Ou eu mesmo sair da frente, que aí eu fico pra cá. Eu já não incomodo tanto. Pronto. Então aqui tá bom para gravação. Então, ó. Bom, a compreensão básica que vocês têm que ter em todos esses princípios é que algum tipo de estímulo visual, ele vai, algum tipo de recurso ou de composição visual vai estimular nosso cérebro e vai nos dar a percepção de que algo é agradável porque recebeu esse tipo de estímulo. E a gente viu, por exemplo, que lá na continuidade, eu dizia que quando o nosso olhar percorre algum movimento, é um estímulo que a gente normalmente lê como agradável. Falava que quando a gente percebe que umas superfícies são mais escuras e mais claras que as outras, a gente tem uma melhor noção de volume, e isso é dado como contraste. O conceito aqui, ele é um pouquinho mais complexo só pela compreensão do espaço, quando a gente chama isso de arquitetura, mas ele é muito simples. Ele é simplesmente o seguinte: fechamento é quando a gente percebe numa composição aquilo que não está propriamente desenhado, mas o nosso cérebro intui que aquela informação que falta para estar ali, ela é automaticamente completada a partir da lógica visual que foi lançada. Em outros miúdos, algum desenho ele é tido como completo pela nossa leitura visual, mas ele não está completo. Aqui, por exemplo, nós temos nesse desenho aqui, ó, 3 setas apontando para as laterais, só que nós lemos um triângulo, certo? Vou dar um outro exemplo aqui. Várias linhas aglomeradas uma ao lado da outra, que nos dá a sensação de que há um tigre aí, mas não está fechado um desenho de um tigre. A gente vai ver aqui na frente também, é um outro exemplo. Opa, pulei demais, não era nada disso, olha lá. Vários pontinhos associados, soltos inclusive, né, na relação da perna. Não tem uma girafa desenhada aí, mas o nosso cérebro completa e a gente faz a leitura de uma girafa. Deixa eu ver se eu pego outro aqui que a gente viu lá no início. Algum mais simples do que esses de cá, que esses de cá não estão muito bons não. Foi da primeira aula lá plástica. Aqui, por exemplo, ó. Não tem um quadrado desenhado aí, mas a forma como os elementos foram dispostos nos estimulou a produzir visualmente um novo elemento que não está presente na composição. Então, essa
essa passagem do não existente para a criação imaginária de uma forma, ela é condição de fechamento, e ela é um dos estímulos presentes na composição visual, que a gente pode começar a usar ele para estimular a percepção visual das pessoas, tá? Então a gente vai ver aqui, por exemplo, voltando para os slides que a gente estava vendo. Olha o que acontece aqui, ó. Existe uma figura geométrica, um losango, que é formado aqui na área zenital, um losango funcionando como iluminação zenital aqui nessa arquitetura. Não foi desenhado um losango, foram afastadas duas estruturas, e aí no encontro das duas sobrou essa área vazia. Então aí a gente vê a leitura até pela iluminação no chão dessa área aí. Aqui, por exemplo, nós não temos o desenho de uma cruz, e nem o desenho exatamente aqui de um círculo, mas a proximidade desses objetos, ao encontrar esses 4 quadrados aqui, a gente percebe que o espaço vazio que sobra é uma cruz. Então, por fechamento, nosso cérebro assimilou uma cruz, mas ela não foi desenhada. Ficou claro isso aí então, gente? Isso que é fechamento. Vamos para o outro que a gente entendeu como... Foi proposital, só que ele não pegou o losango e desenhou ele expressamente. Ele juntou duas estruturas que tinham vazios e sobrou o desenho do losango, tá? Ele provavelmente foi proposital, sim. Mas foi a maneira como o profissional trabalhou, que veja, tudo que é muito óbvio em composição visual não é tão rico. Nosso cérebro está buscando estímulos que sejam diferentes dos ocasionais e dos situacionais. Tudo que é muito formal e atende a um requisito funcional, a gente já espera por ele. Uma passagem de uma porta quadrada, porque o funcional é isto. O que tem além disto? Outras coisas que podem ser usadas como estímulo. Eu poderia fazer um contorno todo elaborado que já não era o funcional, né? Ou eu poderia fazer surgir a forma dele a partir de um fechamento. Então essa ideia do fechamento ser estimulado ou ser completado pelo nosso cérebro, ele já é esse plus como ferramenta diferenciada das outras, tá? Já um outro recurso muito explorado, especialmente pelo Arnheim, é o recurso de tensão. Normalmente, quando você vai ler nos livros o que é tensão, é muito comum os autores defenderem que a tensão ela é formada por uma curva, ou ela acontece por uma diagonal. Mas por que eles dizem que normalmente as curvas e as diagonais elas são elementos geradores de tensão? Nesse estudo, a proposta é que a tensão seja lida, porque na verdade essa interpretação de diversos autores. A proposta é que no final da interpretação de vários autores que lidam sobre o assunto, o que eu consegui estratificar é que normalmente a tensão ele é um elemento que abala a linearidade ou a normalidade de uma determinada composição. Como é muito comum que existam linhas ortogonais, retas, horizontais e verticais, tudo que aparece que não é horizontal ou vertical tende a ser uma tensão. Mas se lembrem que nem toda composição é simples, reta e ortogonal. Num elemento que ele já seja um projeto totalmente curvo, a composição, mais uma curva aqui, essa daqui, por exemplo, que eu estou indicando, ela não é uma tensão, concordam? Ela não abala a linearidade da composição. Quando eu falo linearidade, eu não estou falando de que tem que ter uma linha reta e alguém deixa de ser uma linha reta, tá? Linearidade aqui é no sentido de existir uma normalidade, existir um padrão e alguém se destaca neste padrão. Gente, esse momento de utilizar tensão, ele é justamente para causar um choque, para causar tensão no sentido psicológico também. As pessoas olharem para aquele elemento e não deixarem de perceber ele. Normalmente elementos tensionantes, eles acontecem em cenas monótonas. O ser humano, quando ele observa uma composição, existe uma grande quantidade, seja lá de qual for a informação,
ele tende a querer informação negativa, o contrário dela, para contrastar com aquela informação. Tudo muito branco, tudo branco, móvel branco, parede branca, viga branca, iluminação branca, piso branco. Não é chato? Se aparecer algo mais escuro, não vai ser interessante? Então, esse elemento escuro ele seria um elemento tensionante. Porém, para efeito de categorização, não quero que vocês façam a leitura de um elemento escuro como tensionante, porque ele já se enquadra muito melhor em contraste. E a gente já estudou contraste. Mas eu já falei para vocês que nenhum desses elementos eles são lidos individualmente, né? Normalmente, quando uma ferramenta é utilizada, ela tende a dar o efeito de outra. E aí você começa a enriquecer seu trabalho, porque uma coisa leva a outra, e elas muitas vezes estão todas interligadas. Mas é interessante fazer a leitura do que é especificamente tensão, que não é contraste. Se eu venho aqui e produzo uma construção, e aí de repente eu venho aqui e faço isto é uma tensão. Porque a normalidade da minha construção é essa aqui. E aí esse elemento destoou de todos os demais. Tanto em quesitos formais quanto em quesito de proporção. Então ele virou um elemento tensionante por duas características diferentes. E se além disso ele fizesse um elemento de cor, aí é que ele seria denotado como tensionante mesmo. Mas você não pode dizer que ele é tensionante por conta da cor, porque isso é contraste antes de ser tensão, tá? E não caracteriza tão claramente que é uma tensão, porque se eu chegasse aqui, ó, e fizesse isto, e pintasse ele de vermelho, aí você não poderia dizer, isso aqui é uma tensão porque ele se destaca dos demais, não é? Não é que não é, mas é melhor entender que primeiro ele é um contraste, ele se enquadra melhor na categoria de contraste, tá? A tensão, ele não costuma causar um choque. Vocês já perceberam que em ambientes muito formais de empresas, costuma-se na entrada colocar uma escultura com a forma destacada, contrastante? É muito comum você ver esculturas vermelhas, porque ela destaca bastante das demais. Então, esse recurso de tensão é para você abalar a linearidade. Normalmente ele é intencional, é para que você quebre algum clima, destoie de alguma situação que não é a mais agradável possível. Quem trabalha com isso, por exemplo, na empresa, é porque quer pegar aquele clima de formal e informalizar ele, para que as pessoas não se sintam contrário ao que o nome diz, não se sintam tão tensas dentro do espaço que seria profissional, né? Mas a tensão, ela também pode ser tensão no sentido de direcionamento de atenção. Tensão não quer dizer atenção, tá, gente? Mas estou dizendo que ela pode ser usada nesse sentido. Quando existe numa composição, deixa eu vir para o lado de cá, porque se não me engano, ali na gravação, está pegando o lado de cá. Isso? Deixa eu ver aqui onde é que ela está pegando. Está pegando para lá. Então, se eu tenho uma obra, seja ela como for, e ela tem uma série de elementos, uma informação qualquer, mas esse outro elemento que aparece aqui tem alguma diferença de forma deste elemento que eu coloquei aqui para os demais? Não tem, são todos iguais. Portanto, em termos de forma, ele não abalaria a linearidade. Porém, ele abala porque todos os elementos apontam para alguém, e este alguém é ele. Então ele acaba sendo um elemento tensionante porque todos os motivos da composição giram ao redor dele. Ele é um elemento destacado como percepção visual, ok? É diferente de destacar por contraste. Se eu chegasse aqui e dissesse que esse elemento aqui se destaca, realmente ele abala a linearidade pela cor,
que é contraste, e pela forma. Então isso aqui é contraste de cor de forma. É uma tensão? É, mas a gente não classifica tão intensamente como tensão e vai defender uma tensão quando ele se enquadra melhor no contraste, tá bom? Então é bom que vocês tenham essa distinção clara do que é exatamente. Então, isso daqui representaria bem. Só que quando a gente cria uma tensão, não sei se vocês lembram, todos esses efeitos aqui, eles precisam ter, dentre outras coisas, clareza. Lembram que a gente citou esse assunto? Ó? Um dos atributos que a gente quer atingir quando a gente trabalha com as composições visuais, dentre todos que tem aqui, ó, teve um grande estudioso que se chamava clareza. Quando você quer deixar claro que um elemento é tensionante, você tem que reforçar as informações visuais desse elemento. Então, nessa situação aqui, por exemplo, eu mudaria a forma dele e ainda mudaria a cor dele, porque ele seria tensionante e o contraste ia reforçar a tensão que ele causa na composição, ok? Então uma coisa não desvencilha a outra, mas a posição dessa bola está aqui, por exemplo, é inverter. Alguns autores citam tensão também no sentido puramente psicológico. Por exemplo, um peso muito grande, enorme, apoiado por uma coisinha mínima. E essa coisinha mínima que está apoiando tem um outro, sei lá, ele tem uma situação de várias outras aqui embaixo. A sensação é que isso daqui não aguenta isso, vai partir, vai ruir. Ou a sensação é que essas outras coisas que estão aqui embaixo vão quebrar, vão ser esmagadas por essa. Então, não tem como nessa composição você não se imaginar ali por debaixo, né? Então isso rola uma tensão. Porém, como essa tensão aqui ela se aproxima muito do efeito psicológico de medo, ela não é exatamente tensão. Então você tem que ter muita consciência em relação ao que ele causa. Porque se for uma coisa enorme, gigante, 20 metros, ele é tão destacado por eles abalar a linearidade do restante, que ele tem mais nada pendurado 20 metros, que ele vira uma tensão. Mas você chega e pendura 3 metros e diz que é uma tensão, você não causou tensão nenhuma, porque 3 metros pendurado tem em todo lugar. Concorda? Então tem... Aquele lá em São Paulo, é tensão? Não é só porque é muito estável, é muito linear, é muito conforme e não abala nada aqui na composição. Ali é unidade, integração e é clareza. Então aquilo tudo dali, vamos voltar lá para o MASP, já que você citou ele, tem ele aqui, né? Olha, Ele não é tensão? dependendo do ângulo, pode ser sentido como uma tensão, só que ele se enquadra tão mais em outras coisas que eu não classificaria como efeito de tensão aqui. Tem outras qualidades mais claras, tá? Você pode ler sim. Quem está olhando daqui para lá vê um vão pendurado tão amplo, tão grande, tão extenso, que lido por lá é uma tensão, mas lido pelo ângulo que a gente está aqui, não é uma tensão. Então você está muito bem embasado para dizer de que ângulo essa tensão está acontecendo. Por essa foto, a gente não lê uma tensão. Se tivesse alguém aqui de baixo fotografando esse pendurado do MASP e ele vem daquela lajezona, pode ser que a gente já possa dizer tensão de lado. A gente não está vendo isso por aqui, tá? Mas é porque ele não parece que vai... Se você tiver essa sensação e conseguir convencer os usuários, os observadores de que tem a sensação que vai cair, ok, mas eu particularmente ao olhar isso aqui, eu não tenho a sensação de que nada está caindo. Tem um lado de um lado, um lado do outro, um lado do lado, um lado do outro, a estrutura é hiper estável, não me parece que tem perigo nenhum aí, eu andaria aqui embaixo tranquilamente. Agora uma coisa pendurada, 20 metros, e lá atrás uma coisinha delgada segurando, por exemplo, se tudo isso que está aqui fosse pendurado só desse lado, não tivesse apoio do lado de cá, é uma tensão. Imagina se não vai ter gente que vai ter medo de passar por debaixo. Mesmo sabendo que é uma grande obra projetando por uma equipe de profissionais, o nosso psicológico, ele está preparado para reagir com medo a esse tipo de situação. Professor, mas como é que não dá esse tipo de situação do lado assim?
Aí a gente tem um cálculo estrutural forte, vai ter um material que vai ser colocado aqui para aguentar esse momento fletor, para aguentar esse torque que vai gerar aqui. Então tem todo um cálculo disso. Essa pergunta ideal aí é você fazer para a professora lá de estruturas, que ela vai te dizer. Mas em suma, um traço de concreto muito forte e uma quantidade de ferragem muito forte também. Quer dizer, uma estrutura milionária, acredito. E a dimensão também muito grande. Olha só, aqui a gente tem alguns exemplos de tensão na obra do Niemeyer. O elemento é todo linear e todo branquinho. De repente alguma coisa curva e agressiva e ainda pintada de vermelhos aparece na composição. Isso é uma violenta tensão. Aqui já é um outro exemplo de tensão. Essa tensão aqui, ela está voltada para um elemento central, porque todos os elementos convergem para ele, né? É semelhante a esse exemplo que eu dei aqui. Aqui, na verdade, acontece... Ih, caramba, eu não consigo nem lembrar porque que eu usei essa foto aí como um exemplo de tensão. Mas é porque todos os elementos estão na horizontal, de repente aparece um grande elemento vertical e se contrapõe esse movimento aí. E ele ainda está no meio da composição, né? Ele quebrou essa continuidade que existia aí. Mas de verdade, eu até vou repensar esse exemplo que eu coloquei nos slides, porque particularmente eu não acho que ele é tão forte como tensão. Porque vai estreitando, a tensão que vai pulando, vai fechando? Não é. Isso não é uma tensão. Tensão tem que ser algo que quebra o que está acontecendo. Ele abala a normalidade. Isso aqui abala um pouco, porque ele se contrapõe, né? O normal aqui seria tudo aberto e a sequência de horizontais. Um elemento vertical aparece. Ele não é diferente demais, mas ele quebra essa continuidade. Pode ser. Então só não está tão claro. Eu diria que isso é um exemplo de tensão que não emite tanta clareza na intenção. Então eu, por exemplo, se eu tivesse que praticar tensão, eu evitaria fazer tensão com um recurso como esse. E aí a gente... Oi? Com certeza. Ele ia provocar mais tensão do que ele da mesma cor que os demais. E a gente encerra a nossa sequenciazinha aqui, ó, de ferramentas e princípios que vocês vão precisar tanto para os projetos de vocês quanto para a elaboração, como a prova que a gente vai ter na quinta-feira que vem. Então vamos dar uma paradinha aqui que a gente vai começar a fazer assistência de projeto, tá?